Olá, está no ar o Jornal Panorama. A partir de agora você acompanha as notícias do Parlamento Capixaba. Comissão de Assistência Social discute projeto de lei federal que prevê mudanças na fiscalização e controle de agrotóxicos. Deputados votam projeto de emenda constitucional que cria atribuições municipais na área de turismo. Deputada comenta os 12 anos de criação da Lei Maria da Penha. Na última sessão da semana, deputados aprovaram vários projetos de lei, entre eles o que cria atribuições para as prefeituras na área do turismo. Outro projeto regulamenta itens relativos a incentivos fiscais no estado. A repórter Gabriela Zorzal acompanhou a sessão e conta os detalhes. Gabriela. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados aprovaram um projeto de lei de autoria do governo que regulamenta a remissão e a restituição de incentivos fiscais no Espírito Santo. O deputado Rodrigo Coelho conversou com a nossa equipe sobre esse projeto. Esse projeto ele é fruto de um processo que vem sendo tramitado na Assembleia desde o ano passado, por virtude de uma legislação federal que convalidou os incentivos fiscais no Brasil inteiro. No Brasil foi consolidada uma guerra fiscal através de incentivos que eram dados pelos estados federados sem passar pelo CONFAZ, que é o Conselho Nacional Fazendário, que regula hoje, que negocia, que pactua os incentivos fiscais que podem ser concedidos nos estados. Essa não pactuação que fora feita no passado criava muitas anomalias e estimulava uma guerra fiscal entre os estados. No ano passado foi votado no Congresso Nacional, no final do ano passado, foi votado no Congresso Nacional uma legislação que convalidava, que dava validade a todos os incentivos fiscais que fora dado por todos os estados, desde que esses estados aprovassem esses incentivos em leis, porque muitos incentivos eram fornecidos por decreto. Então, dessa forma, o governo do estado do Espírito Santo, que já tinha os seus incentivos, na grande maioria, em lei, mandou para a Assembleia Legislativa uma legislação convalidando os incentivos fiscais que eram dados, garantidos pelo estado do Espírito Santo. A partir disso, foi votada a legislação federal. A Secretaria de Estado da Fazenda editou uma portaria em que estabelecia os critérios dos incentivos fiscais na sua... com o regramento total, indicando quais eram os segmentos, quais eram os incentivos, quais eram as reduções de alíquotas, quais eram as reduções de base de cálculo que fazia a concessão dos incentivos em portaria. Em reunião do Conselho Nacional Fazendário, o Conselho estabeleceu que tivesse uma legislação que validasse essas portarias que foram editadas pela Secretaria de Fazenda. Eis o projeto que nós estamos agora aprovando, finalizando esse processo de convalidação e dando validade aos incentivos fiscais vigentes no Espírito Santo. Também aprovada uma proposta que altera a Constituição estadual no trecho que fala sobre o turismo no Espírito Santo. Entre os objetivos desta mudança está incentivar uma maior parceria entre o governo e as prefeituras sobre o tema, inclusive para a criação de um inventário dos bens naturais e culturais do estado para regulamentar o uso e a ocupação desses espaços. Essa PEC já passou pelo segundo e último turno de votação e é de autoria da deputada Luzia Toledo. Também tínhamos em pauta um projeto de autoria do deputado Sérgio Majeski. Esse projeto acrescenta um representante da Assembleia Legislativa ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse projeto de lei tinha recebido uma primeira análise da Comissão de Justiça e a comissão deu parecer pela inconstitucionalidade. Em plenário, os deputados derrubaram o parecer, o projeto, portanto, segue tramitando na casa. O conselho ele já existe há muito tempo e ele tem representantes de vários segmentos e de várias instituições. Tem do executivo, tem do judiciário, tem da sociedade civil, mas não tem do legislativo. Quer dizer, o legislativo é quem propõe leis, é quem aprova leis. Então, assim, nada mais justo de que tenha um representante do legislativo no conselho também. Eu acho que isso acrescenta muito ao conselho. Nós somos legítimos representantes dos anseios
setores da sociedade. Então é fundamental que tenha um representante, ou pelo menos um representante do Parlamento, no Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente. Nós cremos que isso serve até para alavancar o próprio trabalho do Conselho. Além dos projetos da ordem do dia, que é a pauta de votação da sessão ordinária, nós também tivemos propostas que começaram a tramitar na casa a partir da leitura em plenário. 3 projetos de lei são do governo do estado. Eu destaco o projeto que trata do passe livre no transporte intermunicipal. Bom, no ano passado foi aprovada uma PEC que garantia a gratuidade para idosos com mais de 65 anos, também para crianças com menos de 6 anos e para pessoas com deficiência. Agora a Assembleia Legislativa recebe o projeto do governo que define os critérios para considerar o passageiro apto a essa gratuidade, especialmente nos casos das pessoas com deficiência. O projeto foi lido na sessão ordinária desta quarta-feira, será publicado e segue então para análise das comissões permanentes da Casa. Esses foram os destaques da sessão ordinária desta quarta-feira. Volto com você aí no estúdio. O Jornal Panorama faz um breve intervalo e volta já com mais notícias do Parlamento. O Jornal Panorama está de volta e traz mais informações para você. Apelidado de Pacote do Veneno, o projeto de lei federal que prevê mudanças na fiscalização e controle de agrotóxicos foi assunto da reunião do Colegiado de Assistência Social e Segurança Alimentar da Assembleia. Pontos do substitutivo ao projeto de lei federal que trata do uso de agrotóxicos foram discutidos na reunião do Colegiado de Assistência Social e Segurança Alimentar. A nova proposta tramita na Câmara dos Deputados e foi aprovada pela comissão especial que discute o tema. Quem falou sobre o assunto na Assembleia foi o engenheiro agrônomo José Adilson de Oliveira, consultor técnico da SEAGRO, Câmara Especializada de Agronomia, que pertence ao CREA, Conselho Regional de Agronomia. Entre as falhas apontadas, Oliveira destaca a falta de critérios para a criação da Comissão Técnica de Fitossanidade. A gente não conseguiu identificar em nenhum dos artigos, a gente conseguiu identificar a criação da CTN Fito. Então, acho que esse seria um passo importantíssimo, porque todos os órgãos e segmentos que estão aborrecidos com essa proposta, né, que é da área da saúde, da área do meio ambiente, eles vão observar que com a comissão, todos eles estariam fazendo parte dessa comissão obrigatoriamente, porque ela será composta por vários ministérios e por vários especialistas que serão indicados pelas universidades e tal. Ao todo serão 23 membros dessa comissão. Então acho que esse é um ponto importantíssimo que precisa de ser esclarecido no substitutivo, como será a criação da CTN Fito. Ela serviria para quê? Ela que vai analisar tudo a respeito dos processos de registro de produto, né? O que se fala é que o Brasil vai registrar produtos já banidos na Europa. Será que isso é verdadeiro? Será que o produto é de fato banido na Europa ou lá na Europa não há necessidade de se usar aquela molécula, porque não tem aquela praga, ou não tem aquela doença, ou não tem aquela erva daninha? Então são coisas desse tipo que eu sempre falo com você, eu combato as meias-verdades. Eu acho que a gente tem que discutir esse assunto, ele é um assunto importantíssimo, o agrotóxico é uma ferramenta tecnológica que precisa de ser usada com muita responsabilidade e com muita assertividade técnica e científica. Segundo o consultor, os pontos negativos identificados pela SEAGRO foram encaminhados ao Ministério Público Estadual. Esse trabalho, ele foi elaborado pela equipe do CREA, né? Obviamente é uma visão nossa disso daí, mas ele foi socializado para os membros de um grupo de trabalho que foi criado pelo Fórum de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, que foi criado no Estado do Espírito Santo, liderado pelo Ministério Público. Pela Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Então, nós estamos discutindo esse papel, é um dos documentos. Nós não sabemos ainda qual vai ser o documento final,
mas o Fórum de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos no Estado do Espírito Santo quer participar ativamente, contribuindo para que a gente tenha uma lei, né, que vai sair desse PL e tal, que seja adequada. A gente acha que algumas coisas nós estamos aplaudindo, mas outras coisas do substitutivo precisam de ser corrigidas. A presidente da Comissão de Assistência Social e Segurança Alimentar, deputada Eliana Dadalto, também concorda que há necessidade de mais assistência ao produtor e uma maior fiscalização na aplicação dos agrotóxicos. É importante porque a população em geral, como eu também, fico preocupada muitas vezes, um alimento que a gente vai ao supermercado, vai para uma feira e aí vem a dúvida, será que esse alimento tem, né, está contaminado, se tem um número suficiente, que a gente não sabe, como foi bem explicado aqui pelo Zé Adilson, de que nos alimentos, né, não tem a questão de os profissionais estarem acompanhando e a necessidade também da cobrança de uma fiscalização melhor, né? Pelo que eu percebi. Então, os agrotóxicos, como a gente tem essa preocupação, não é o problema. É a mesma coisa quando se aplica um remédio, quando um paciente vai ao médico e tem que tomar um medicamento, o médico vai saber a dose certa. Isso aí também o profissional, o agrônomo, o profissional da área da agronomia vai também dar essa quantidade certa. Então, daí fica a nossa preocupação, a preocupação é de estar fiscalizando, de ter a fiscalização, né, efetiva e também os profissionais para também estar dando a quantidade certa que deve ser aplicada. Criada com o objetivo de proteger as mulheres de abusos e agressões, a Lei Maria da Penha completou 12 anos no dia 7 de agosto. Para a deputada Janete de Sá, que é procuradora especial da mulher, o momento não é de comemoração, mas de união para fazer avançar o debate sobre a violência cometida contra a mulher. Infelizmente, com uma lei importantíssima e que visa estar fortalecendo a mulher contra essa violência desenfreada que continua acontecendo ainda em pleno século XXI, é de que nós não temos muito a comemorar, porque os índices de violência contra as mulheres, de feminicídio, de espancamento de mulheres no seio da família, né, seus ex-maridos, ex-companheiros, ex-namorados e atuais maridos ainda é muito grande e nós precisamos nos unir. Nós precisamos nos unir, isso evidencia que o nosso trabalho ele tem que se fortalecer. E como ele se fortalece? A gente unindo o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, a sociedade civil organizada, o movimento das igrejas, né, independente de credo, numa cruzada para que a gente possa estar combatendo esse tipo de situação, está levando mais o debate com relação ao machismo, que ainda é muito arraigado na nossa sociedade, estarmos buscando traçar políticas que visam estar contemplando mais as mulheres, empoderando mais as mulheres, trazendo oportunidades para que elas possam ter espaços no mercado de trabalho, ter espaços nos mecanismos de poder, para que de fato a gente possa estar vencendo essa situação, que ainda é muito grave, que ainda nos envergonha de uma maneira assim, muito grande e que precisa ser resolvida. Elaborado pela Diretoria de Controle Interno, a mesa diretora da Assembleia instituiu o novo Manual de Auditoria Interna da Casa. Com o objetivo de disciplinar o planejamento e a execução das auditorias da Casa, a mesa diretora da Assembleia instituiu um novo Manual de Auditoria Interna para o Legislativo Estadual. De acordo com o diretor de Controle Interno, André Giori, o documento é baseado na teoria das 3 linhas de defesa e busca uma aproximação com os procedimentos adotados na iniciativa privada. Constitui entre você definir as unidades executoras, as unidades revisoras e o controle interno, como cada um como linha de defesa importante dentro do cenário de controle interno e que vai poder, ao final, gerar um resultado mais seguro para a administração no sentido de conseguir verificar e entregar um resultado positivo em relação às auditorias. O diretor explica que o documento foi construído com o auxílio da equipe da Diretoria de Controle Interno da Casa. Foi constituído a 4 mãos, foi constituído por toda a equipe da Diretoria de Controle Interno, que previamente passou por um treinamento com o Tribunal de Contas do Estado, por meio do seu auditor Edilson Barbosa,
auditor controlador também do Egrégio Tribunal de Contas. Nós fizemos esse treinamento no início do ano e, com base nesses novos conhecimentos, a gente pôde constituir um novo manual que traz todas essas técnicas e ensinamentos para os auditores trabalharem com maior segurança. E a edição do Jornal Panorama fica por aqui hoje. No Portal da Casa e nas redes sociais você tem mais notícias sobre o trabalho legislativo. Obrigada pela audiência e continue ligado na TV Assembleia, o seu canal cidadão.